Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de glicólise, falando hoje sobre a fase de pagamento, que envolve da sexta reação até a 10ª reação. Então, na sexta reação, nós temos a molécula de gliceraldeído 3-fosfato. O que vai acontecer com essa molécula? Essa molécula ela vai ser convertida em 1,3-bifosfoglicerato. Então, na rota metabólica da glicólise, a sexta reação é uma das reações que mais acontecem coisas. O que aconteceu nessa reação aí? Nessa reação, entrou uma molécula de fosfato inorgânico que a gente chama de PI. O que seria esse PI? É o fosfato na forma livre. Entrou também um transportador de elétrons, que a gente já citou há um vídeo atrás, que é o NAD+. O NAD, ele pode se apresentar de duas formas. Quando ele está na forma de NAD+, ele está oxidado, ou seja, ele está sem seus elétrons, sem transportar os elétrons. Quando ele está na forma de NADH, quer dizer que ele está transportando os elétrons. Então, nessa reação, vai estar entrando o NAD+, e vai estar saindo o NADH. Ou seja, o NAD+, entra oxidado e sai reduzido na forma de NADH. Ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, quem perde elétrons? O gliceraldeído 3-fosfato perde elétrons. Reação em que uma molécula perde elétrons é uma reação de oxidação. Então a gente já está sabendo que nessa reação está ocorrendo uma oxidação. Mas também está acontecendo uma coisinha a mais aí. Está entrando na reação um fosfato inorgânico, um PI. Então o gliceraldeído 3-fosfato também está ganhando fosfato na forma de PI, como PI. Não é um fosfato que vem diretamente da quebra do ATP, é um fosfato livre. Se ele está ganhando fosfato, então nessa reação também está acontecendo a fosforilação. Duas coisas, oxidação e fosforilação. Basta agora a gente entender o nome da enzima. Nome da enzima, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Gliceraldeído 3-fosfato já é o nome do substrato em que a enzima está agindo. Desidrogenase é o que ela está fazendo com o substrato, ou seja, o que ela está fazendo com o gliceraldeído 3-fosfato? Ela está retirando elétrons. Só que quando ela retira elétrons, esse elétron ele não vem livre, ele vem junto com o hidrogênio. Ela retirou elétrons que veio junto com o hidrogênio e esses elétrons foram para onde? Para o NAD+. Por isso o NAD+, ele sai na forma de NADH. E aí a gente tem a formação de 1,3-bifosfoglicerato, ou seja, uma molécula que já tinha um fosfato ganhou outro fosfato, que foi o PI, no carbono de número 1, 1,3-bifosfoglicerato. Vamos para a nossa reação de número 7. Na reação de número 7, a molécula de 1,3-bifosfoglicerato, ela vai ser convertida em 3-fosfoglicerato. Opa, Léo, você já está vendo aí que um fosfato foi perdido. Era 1,3-bifosfoglicerato, virou 3-fosfoglicerato. E é justamente isso que aconteceu. Foi retirado o fosfato que estava ligado ao carbono número 1. E esse fosfato foi para onde? Esse fosfato ele foi para uma molécula de ADP. O ADP, quando ganha fosfato, vira ATP. Por isso, gente, se vocês lembrarem, a gente está na fase de pagamento. Vai pagar os ATPs que foram consumidas na fase preparatória. Olha aí o nosso pagamento começando a acontecer. Bom, voltando para a reação, você já sabe que foi uma liberação de um fosfato. Você pode usar o termo, isso é uma reação de desfosforilação. Não é que esse termo desfosforilação esteja errado, mas a gente evita usar esse termo desfosforilação. Então, o que a gente vai usar para definir essa reação? Quem foi que ganhou o fosfato? Foi o ADP. Então, a reação é fosforilação do ADP a ATP. Tem mais algum outro termo que a gente pode usar? Com certeza. Tem alguns autores que usam o termo fosforilação a nível de substrato. Isso é a mesma coisa que dizer que o ADP ganhou fosfato e virou ATP. Basta agora então a gente entender o nome da enzima envolvida nessa reação de número 7. Vamos pegar o nome do substrato, 1,3-bifosfoglicerato. Então o nome da enzima, fosfoglicerato quinase, ou seja, ela está agindo sobre uma molécula que é um fosfoglicerato e está transferindo o fosfato para o ADP, fosfoglicerato quinase.
A reação de número 8, o 3-fosfoglicerato vai ser convertido em 2-fosfoglicerato. Aí você fala, ah, já sei, Léo, perdeu um fosfato, passou de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Aí nessa hora é a hora que dá vontade de te dar um cascudo, porque eu falei no vídeo anterior que esses números não eram quantidades, eram posições. Então cuidado com essas pegadinhas, esses números são posições. O que aconteceu nessa reação? O fosfato que estava no carbono 3, na molécula de 3-fosfoglicerato, ele foi transferido para o carbono de número 2, na mesma molécula. Então, 3-fosfoglicerato foi convertido em 2-fosfoglicerato. Que reação é essa, professor? Isso aí é uma reação de isomerização. Duas moléculas diferentes com as mesmas quantidades de átomos. E o nome da enzima, professor? Fosfoglicerato isomerase? Não, é outra pegadinha. O nome da enzima é a fosfoglicerato mutase. Ah, meu Deus, agora o que é a diferença de mutase para isomerase? A reação é a mesma, isomerização, mas tem um detalhe pequeno aí que você tem que prestar atenção. Nessa reação de isomerização, os átomos eles não se reorganizaram para formar uma molécula diferente, apenas o fosfato que mudou de posição. Apenas o fosfato que mudou do carbono 3 para o carbono 2. Então, o nome da enzima é fosfoglicerato mutase. Tome bastante preocupação com nesses detalhes, viu, gente? Porque isso aí é pegadinha. Na reação de número 9, o 2-fosfoglicerato, gente, ele vai ser convertido em fosfoenol piruvato. Bora entender aí o que aconteceu. Se vocês olharem na imagem, está ocorrendo a liberação de uma molécula de água, perda de água, reação de desidratação. Ó, desidratação, perda de água. Então a gente já sabe o que está acontecendo aí. Basta agora saber o nome da enzima. Nome da enzima enolase. Aí você fala, essa enzima tem a ver com o quê? Aí eu vou lembrar novamente. A enzima, o nome da enzima tem a ver com 3 fatores. E um deles, em alguns casos, é com o nome do produto. Olha o nome do produto, fosfoenol piruvato. Um enol, que é uma função orgânica. Então, enolase, está formando um enol. Daí o nome da enzima. Na 10ª reação, o fosfoenol piruvato, ele é convertido em piruvato. Finalmente chegamos no nosso piruvato. Só que para o fosfoenol ser convertido em piruvato, o que aconteceu? Esse fósforo, ou seja, o fosfato, ele vai ser liberado. E quem é que vai ganhar esse fosfato? Outra molécula de ADP. Ou seja, o ADP ganha o fosfato e se transforma em ATP. Reação de quê? Fosforilação. Fosforilação de quem? Do ADP. Então, fosforilação do ADP a ATP. Ou fosforilação a nível de substrato. Basta agora a gente saber o nome da enzima envolvida na 10ª e última reação. Nome da enzima, está formando o quê? Piruvato. Então olha o nome da enzima, piruvato. O que a enzima está fazendo? Transferindo o fosfato do fosfoenol piruvato para o ADP. Então ela é uma quinase. Nome da enzima, piruvato quinase. Se a gente for olhar, nessa etapa você tem a formação do piruvato. Mas a fase de pagamento, ela ocorre em dobro. Ou seja, tudo o que eu falei aqui está acontecendo 2 vezes. Por que 2 vezes, professor? Porque lá no final da 5ª reação, ou seja, no final da fase preparatória, nós temos a formação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então a gente vai ter a formação final aí de 2 moléculas de piruvato. Isso significa dizer que foram produzidos 4 ATPs na fase de pagamento. Só que na fase preparatória foram consumidos 2. O saldo é positivo, ou seja, apesar da glicólise consumir inicialmente 2 ATPs, ela produz 4, que paga os 2 ATPs que consumiu e ainda produz mais energia para a célula, ou seja, deixa disponível. Além do ATP, existe o intermediário, existe o transportador de elétrons, que é o NADH. O NADH, foram produzidos 2 NADHs. E esses NADHs, eles vão para a cadeia transportadora de elétrons e vão gerar mais ATPs ainda. Então, pensando diretamente, saldo da glicólise, 2 ATPs e 2 NADHs. Bem, pessoal, com isso a gente termina o nosso vídeo sobre glicólise.
Eu agradeço muito por vocês estarem assistindo esses vídeos, espero que vocês curtam, compartilhem e divulguem esse trabalho, que é um trabalho extremamente importante e sério. E antes de terminar, a gente tem que deixar uma perguntinha, né? Eu falei no início que a glicólise ocupava uma rota central no metabolismo da célula. Então a glicólise ela é extremamente importante, tanto para vegetais, quanto para animais, quanto para grande parte dos micro-organismos. E por que a glicólise ela é tão importante, independente agora da molécula de glicose, pensando na rota metabólica? Por que a glicólise ela é tão importante? E por que ela está tão disseminada no metabolismo de diferentes organismos? Essa perguntinha a gente vai responder no próximo vídeo. É isso aí, conto com vocês, muito obrigado.